Oi, gente! Serviram um cafezinho? Bota tomar um café mais eu. Oh, cafezinho. Café. Olha, André, daqui a pouco vai falar que tô chamando, né, de boi, porque capim é boi, né, filho? Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você que está se chegando agora, conheça um pouco mais sobre a nossa história, participe mais dos nossos vlogs, da nossa vida, um pai solteiro que criou o filho sozinho, hoje ele está com 17, está fazendo 17 anos já, e eu vou te dizer, eu acho que eu acertei como pai. Errei algumas coisas, errei, mas eu acertei. Bom, gente, tia Maria que deixou esse cafezinho aqui pra mim. Tá bom? Bom, você quer? Um pouquinho. Olha que você não é de tomar café, né, filho? É. Pra quem não sabe, gente, a tia Maria trabalha e ela ganha tão pouco. Se vocês soubessem, ela tá ganhando R$ 300 por semana. E eu lutei tanto pra tia Maria não ir. Eu fiz de tudo um pouco pra tia Maria não ir trabalhar, mas infelizmente as coisas não estão nas nossas mãos. A gente não consegue, a gente, por mais que a gente lute, por mais que a gente tente, a gente tem coisas que saem das nossas mãos, do nosso controle. Porque a tia Maria, para quem não sabe, ela me ajudou muito na minha infância. Depois eu vou contar toda a minha história para vocês, porque vale a pena vocês saberem um pouco mais da minha história. Sentamos um pouquinho para cá, filho, para você ficar mais pertinho. O outro lá tem que participar também, né? Olha lá, André. Não, olha aí, André. E olha pra você com a cara de dó, com a cara de pena. Ô, André, tadinho do bichinho, meu filho, tadinho do bichinho. Bom, gente, ontem eu estava aqui, o André nem sabe dessa história. Ok. Eu estava aqui em casa e uma pessoa me ligou. E essa pessoa ficou insistindo, eu não sou muito de atender ligação, não é nem por causa de nada, porque agora que eu estou fazendo 2 vídeos por dia, tá uma vida corrida, tem que editar, tem que fazer capa, tem que gravar, fora o cotidiano nosso, né? Porque nós temos uma vida fora a tela. E aí eu falei, não, eu vou atender. E quando eu atendo, a pessoa me olha e diz, eu só queria te ver. Você acredita, filho? Aquilo mexeu comigo tão profundo. E eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou contar mais ou menos do que se trata, do que aconteceu. Ela é uma pessoa, o André vai saber quem é quando eu falar, André, do que se trata. É uma pessoa que teve um acidente, acho que é acidente de trabalho, e ela teve que amputar a sua perna, uma perna. E mesmo com a perna amputada, nós conhecemos ela pessoalmente, mesmo com perna amputada, ela continuou com a vida totalmente ativa, sabe aquela pessoa elétrica, aquela pessoa para frente, sorrindo e levando a vida, brincando sempre, sabe? Nada abalava aquela pessoa. E a gente via nitidamente que... Meu Deus! E você via nitidamente que a pessoa, ela, como que eu digo? Ela, ai, você até me cortou, ai, deu branco agora. O que eu ia falar? Ó o avião passando, ó o avião passando. E ela não entregava os pontos, é uma pessoa que não entrega os pontos, não desiste. E isso que eu ia falar, você vê nitidamente que é uma pessoa que acostumada a resolver os problemas. Sim. Sabe? E eu já me senti assim. Você também já deve ter se sentido assim. A gente acaba se sobrecarregando. Parece que é um fardo, porque tem coisas que a gente não consegue e não vai conseguir solucionar. Parece que todos os problemas do mundo estão no nosso ombro, né? Exemplo, a tia Maria, que eu falei, meu Deus, como é? Minha tia é doente, gente. Minha tia tem um pé torto. Minha tia tem problema de saúde. Minha tia já teve infarto. Minha tia já é uma senhora. E eu falava, não, porque minha tia, querendo ou não, gente, ela trabalha aqui, mas ela faz tudo no seu momento, a hora. Não é aquela pessoa que dá faxina, que a gente pagava quando a gente. Porque eu ganhava dinheiro lá nas nossas lives. E eu parei de ganhar e eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer com a tia Maria. Mas tudo tem o seu tempo e eu entreguei na mão de Deus, falei, Senhor, resolve. Tem coisa que não adianta. E eu disse, e o que aconteceu com essa minha amiga? Ela me disse, Wendel, você não sabe o que aconteceu e às vezes eu me questiono o porquê que aconteceu tudo isso.
A minha perna, do nada, onde foi amputada, tá começando a sair secreção. Nossa. E ela tá desesperada por causa disso, né? E ela falou, confesso que eu tô bem pensativa, tô bem... Até esse vídeo sirva para ela aqui. A única coisa que eu pude dizer para ela foi o seguinte: amiga, tem coisas na vida que nós nunca vamos conseguir saber o porquê. Não tem. Só no grande dia. Acho que nem tem o porquê, né? Só acontece por conta de um propósito. Alguma coisa tem nisso daí que nós não conseguimos entender. E a maior dificuldade que nós temos é de aceitar o que a vida nos impõe. Sim. Eu acredito que chegou a hora de você descansar, falei para ela, de você pensar, parar de querer, porque acho que a gente vê nitidamente, parece que a pessoa está preocupada, nem é consigo mesmo, é com os seus. Uhum. Como que eu vou conseguir fazer isso para aqui? Igual eu me vi muito nela naquela hora. E eu vale dizer que ela é espírita. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou sendo processado, depois eu vou falar sobre esse processo. E você vê que não tem nada a ver, né? E eu peguei e falei assim, gente, e eu disse a ela, falei, a fé é uma coisa que é muito fácil você ter fé naquilo que você toca, naquilo que você vê. Né? Fé é isso aí, amiga, é você ver que tá tudo ao contrário, você mesmo assim crendo que vai dar certo. É o significado de fé. Isso é ter fé. E nós conversamos bastante ali, e ela falou assim pra mim, não, só queria te ver, só de te ver já... E aquilo, eu falei, Senhor, né, o que Deus quer de mim, né, o que Ele espera de mim? Quem sou eu nessa terra? Às vezes eu me pergunto, né? E o porquê que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso porque é o que eu ensino pro meu filho, que nem tudo que a gente quer, a gente consegue. A gente pode. Não podemos tudo. Nem vale a pena. Acho que a gente nem seria feliz se a gente pudesse tudo na vida. É que nem o único ser que teve tudo, tirando Deus, foi Lúcifer, nem olha o que aconteceu com ele. Teve tudo assim, né? Não é tudo. Não, né? sim, ele tinha beleza. Ele é verdade. Né? É verdade, filho. Ele era um anjo mais perfeito, ele tinha tudo que ele queria, ainda procurou ter mais, e aí caiu. E a vida é renúncia. Eu quero falar sobre isso, sobre renunciar. E às vezes a pessoa associa o renunciar com religião e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É porque a fé é você deixar, por exemplo, você deixar seu ego de lado, né? Porque enquanto seu ego grita, isso aí é coisa de louco, isso não vai acontecer. Isso aí se tá perdendo seu Fala um pouco tempo. mais alto, filho, porque olha lá onde tá o celular. É isso, o ego do ser humano, o que mais impede o humano de ter fé é o ego, né? Querendo ou não, porque você pensa, pô, você sem ter Deus ainda, nem precisa ter Deus, sabe? Que nem o senhor disse, não precisa ter religião para ter fé. Não precisa ter Deus, precisa ter religião. Não precisa ter religião, exatamente. A questão é que o nosso ego ele fala mais alto, nossa, mas por que eu tô perdendo meu tempo com isso? Claramente, se fosse para acontecer, eu já teria feito acontecer. É porque as pessoas não conhecem Deus. Se conhecesse, jamais pensaria isso. Quem realmente conheceu Deus, ele não pensa assim. Sim. Mas nem é sobre essa questão. Eu digo sobre a vida, sobre as renúncias. Sim. Daquilo que nós podemos, daquilo que nós não podemos. Porque o mundo hoje ele está podendo tudo, André. Tudo. E eu falo isso porque, por exemplo, tem pessoas aqui no meu canal que falam assim, não precisa você vender a casa. Mora no centro e paga o aluguel e deixa a casa. O problema não é esse. O problema é que a vida não é como a gente pensa e nem fantasia, porque grana... A gente não pode mudar a realidade a nosso favor. Né? Não tem como. Eu não conseguirei manter 2 casas. Não conseguirei pagar um aluguel e essa casa precisa de terminar. Porque eu não mostrei tudo, o meu quintal lá na frente, eu não mostrei ainda para vocês. Então querendo ou não, se a gente se mudar daqui, vai ser muito, eu acho que vai ser muito importante até para mim, tipo, de sentir essa nova sensação de, como que eu posso? Sacrificar, né? Um lugar que eu gostava demais, que eu sempre amei esse lugar. Até mesmo... que eu sempre ensinei pro meu filho que eu sou e que talvez você aí não seja. Eu não sou apegado. Começar do zero sempre. Recomeçar. Recomeçar. E eu não sou apegado.
porque nada daqui dessa terra é A meu, gente vai levar, né? eu não vou levar nada, então eu não tenho esse apego. Aí eu digo, mas não é um grande sonho essa casa? Só que os nossos sonhos mudam. Vamos mudando. A gente realizou esse, a gente já tem outro. Já tem outro. Os sonhos, gente, eles vão mudando. A gente vai amadurecendo a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver e até de comer. Muda. É que nem eu disse, eu amava, meu sonho antes era morrer morando aqui. Agora meu sonho é ir pro centro, sei lá, ter um trabalho, sabe? Tipo, estudar, Terminar o estudo, né? terminar o estudo. Outra coisa que eu quero falar, desculpa até interromper de novo, sobre escola. Tem coisa que eu não levo para a pessoa porque eu não vejo necessidade. Nem tudo eu posso falar, embora eu ainda cometa alguns erros. Só eu e meu filho e minha família sabem que eu já passei. Antigamente eu postava tudo sobre nós, tudo sobre nós. E ao ponto de bandidos ir na escola do meu filho pegar meu filho. Então, gente, eu tive uma época, é porque não dá para falar agora, depois eu conto essa história. Teve uma época que eu tirei ele da escola e coloquei, como que eu disse, não tirei, ele continuou estudando, mas em casa. Sim. Então tem coisas que eu não quero falar, eu quero poupar. E eu vejo que muita gente não aceita, não respeita, mas mesmo respeitando, não aceitando, eu vou continuar sendo, né? Eu sou uma pessoa muito séria, muito correta, procuro fazer as minhas coisas certas, mas eu sou muito brincalhão. Sim. E às vezes eu tinha dificuldade de passar isso para as pessoas, de associar as minhas brincadeiras sadias, porque eu não gosto de brincadeira que envolve o segundo, como que eles falam? Segundas intenções? Não é segundas intenções, duplo sentido. Duplo sentido. Não gosto dessas coisas, então eu procuro me vigiar, mas isso não significa que eu não vou errar também, porque eu vou errar. Mas eu quis associar isso, eu quis trazer para vocês que a gente pode sim falar de Deus, ter Deus e mostrar para vocês a realidade da minha vida, que eu brinco, que eu erro, que a gente sabe. E eu quero levar essa leveza porque o mundo hoje está cruel, o mundo hoje está difícil, é só apontamento de dedo, é só o que ele quer. Só encheção de saco. Quer ir pro centro, filho. Tá pedindo para ir pro centro, filho. Então, hoje se for parar pra ver, se for parar pra dar palco pros seus problemas, você vai chorar o dia todo. Só vai ficar chorando. Ainda bem que existe Deus, né? Que é refúgio. Deus que mostra pra gente que você não tá sozinho, que independente se você tem companhia ou não, se você não tem ninguém pra contar, né? Você tem Deus ainda. É isso que é bom. Quando o André era pequeno, eu tive que renunciar N coisas em prol do meu filho. Sua vida inteira, né? A vida minha é renúncia. Eu fui criado dessa forma. E essa geração atual, ela não é criada ensinando a renúncia. Infelizmente, o ensinamento hoje é tudo pode, tudo... Não, imagina. Não, eu tenho uma visão diferente, respeito a visão do outro, mas isso não significa que eu vou concordar com o outro. Porque a vida, ela é renúncia. Nós não podemos tudo ao mesmo tempo, e eu ensino isso para o meu filho a vida inteira. E para frustrações de muitas pessoas próximas a nós, que achava que o André ia ser um menino mimado, que o André ia dar showzinho quando eu falasse não... Egoísta, e foi completamente diferente. Acho que mostrou para essas pessoas que não era dessa forma que elas imaginariam que fosse. Porque quando o André era bebê, eu lembro que... Bebê não, já criança, quando os pais não faziam isso, eu já falei isso aqui, eu comprava às vezes, levava ele na escolinha, passava no lugar, comprava um bolinho gelado. E criança já come até na beira do caminho, se deixar, né? Chegava em casa, ele comia o dele, e ele, depois de um tempo, eu pegava o meu, só o olhar dele para mim, eu dava uma colherada e eu já falava assim, eu não quero, não gostei, mas no fundo era porque eu vi que ele queria. Melhor o jeito que eu pedi as coisas pro seu no mercado, você lembra? Não, como? Eu tava lá no caixa, né? Eu nem falava nada. Ficava assim, ó. Porque isso aqui é tipo um moço, eu ficava assim, ó. Aí eu ficava assim, olhando pro senhor assim.
Fazendo um negócio de novo, assim, assim. Aí quando o senhor não olhava, eu, caramba, olha pai, que da hora, né? Doce de carrinho, né? Aí se o senhor quer? Aí eu, não quero não, se você quer, você pega, né? Vamos, pega. Quando eu podia. É, Né? quando você Vale podia. lembrar isso, porque senão o pessoal pensa que tudo que você queria, você tinha. Não. Quantas vezes eu falei, não. Teve Não. uma vez que tava uma amiga minha e um amiguinho no carro do meu pai. Ele comprou o brinquedo pros dois e não comprou pra mim. Aí vocês pensam, nossa, mas que cruel, né? Que coisa chata, né, de se fazer com o filho. Não, porque ele comprava todo dia pra mim, praticamente. Quando ele tinha, ele comprava, né? E aí, no dia que ele falou, não vai ganhar, eu falei, não. Sabe por que eu fazia isso? Ah, Porque é muito fácil você falar. é, Agora você tem que mostrar mostrar na prática. na prática. Então, provavelmente eu tinha dinheiro para te dar também. Sim, não. Sim, Mas eu queria, no só caso, pra, né? para poder te ensinar, preparar para esse mundo. E, embora eu acho que eu protegi demais, não sei. Eu tô aprendendo agora. Não protegi nesse sentido, gente. Eu protegi no sentido de não liberá-lo. De É, medo do outro. Eu tô aprendendo. E eu vejo cada coisa hoje, André, cruel. De amigo que faz com amigo. Sim. De irmão que faz com irmão, que eu fico meio assim, E sabe? graças a Deus eu tô me soltando mais agora, tipo, graças a Deus. Porque, por exemplo, o senhor me privou demais, né, de algumas coisas pra me proteger. E aí eu podia ser um rapaz antissocial e etc, né? Aí eu chego lá na igreja e já fiz amizade com todo mundo. Mas eu protegi desprotegendo também. Sim. Porque eu não deixava ir, mas eu enchia minha casa de gente. Se eu meio que era... Às vezes você ia na minha casa, eu tinha 50 crianças na minha casa. Não, tem foto. Eu tenho foto hoje, até hoje. Então eu privava de você ir, mas de vir eu não privava. Eu não tirava isso de você. Sim. De você ficar com outras pessoas, de ter o contato. Sim, eu não fazia isso. Não, sim. Mas... Ele pegava as crianças, colocava dentro do carro e saía. Criança que chegava e falava assim, nunca fui no médico. Pegava, colocava, levava no médico. Também tinha uma amiga sua que fazia isso, a Rose. Teve uma vez que ela pegou, pai, um monte de criança. Eu acho, ainda faz. Um monte de criança, levou tudo pro parque de diversões. Não é a Rose, não, acho que era a Guga, não era? Não, foi a Rose. Mas a Guga também fazia. São irmãs, né? Então... acho que a Rose aprendeu com a Guga aí, cara, que da hora. Não foi só uma vez, não. Eu pude ir só uma vez se eu deixou, porque eu acho que na outra a gente ia sair lá pro centro. Mas eu vi umas 2 vezes ela levando um monte de criança pro parque de diversão. Sabe, eu achei bem legal isso. Ela pegava as crianças aleatórias da rua, sabe, e falava, você quer ir no parque de diversão? Então é isso, a nossa vida, gente, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é renúncia, independente de religião. Você tem que renunciar a algo, não tem como você achar que a felicidade é sempre fazer as minhas vontades, o que eu quero, não, eu vou fazer, pronto, acabou. Não, a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Sim, gente, porque existem coisas que o dinheiro não compra. Não. Tem, por exemplo... Não é só renúncia financeira, não é só renúncia física. Sim, tem gente que, por exemplo, na empresa está passando por um problema e ela está renunciando. Ela renuncia, por ela mesma querer, mas ela não percebe. Por exemplo, quem vai para academia renuncia o tempo de lazer. Quem vai trabalhar renuncia um tempo que você poderia, sei lá, estar saindo com os amigos. Não é nem renunciar, é obrigação mesmo. É obrigação. Não, mas hoje em dia trabalha. Mas é uma escolha dela, porque hoje tem escolhas de trabalho, né? Você pode trabalhar em casa, etc. André, outra coisa que foi até bom você falar. Se você for pesquisar, as pessoas elas trabalham por necessidade. Tem muitas pessoas que exercem o trabalho sem prazer naquilo que ela faz. E eu já fiz isso por N vezes. Por N vezes. Eu tive que trabalhar por uma coisa que eu não queria, que eu não gostasse, mas que trazia o sustento para minha casa. Querendo ou não. Você não tinha escolha, né? Não tem escolha, é o que eu falo. Às vezes a gente não tem escolha. Às vezes a gente tem escolha de renunciar, aí por a gente não renunciar, a gente acaba ficando sem escolha. E a responsabilidade minha aumentou a partir do momento que eu fui pai. Porque eu não achava justo privar o meu filho de um alimento, por exemplo, de uma vestimenta, de uma besteirinha, né? Entende? Então eu procurava lutar com todas as minhas forças em prol do meu filho. Por que você nunca casou? Eu nunca pensei nessa possibilidade de casamento. Hoje eu costumo dizer que eu não quero, mas a minha vida quem manda
Não sou eu. Quem manda Eita, é Deus. tá anunciando que talvez possa casar. Ué, André, quem manda? Não tô falando que eu quero, viu? Não quero. É uma coisa que tá fora da minha lista, mas Se Deus quiser, quem vai a casar? minha história de vida, eu quis isso, mas isso não vinha pra mim. A minha vida toda foi assim. A minha vida toda foi saber lidar com o não. E Deus vai e me coloca uma criança para eu ter que ensinar ela também a lidar com o não. Porque a vida não é só sim. A minha vida inteira foi não. Não, 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 não. Eu conto algumas partes de alguns vídeos meus aí, por exemplo, que eu falei lá do teatro, de modelo, de sonhos. Então a minha vida sempre foi não. Realmente. Não, não. Como diz uma pessoa, nossa, literalmente, você pegou o limão e fez uma limonada. Querendo ou não. Por quê? Sim. E foi isso que te moldou, né? Que me moldou e que me fez ser quem eu sou hoje. Preparou teu caráter. E a gente às vezes não entende, a gente questiona, a gente chora, a gente briga, faz escândalo com a gente mesmo, questiona que Deus é esse, onde está esse Deus que olha para o mundo inteiro e não olha para mim, sem saber que existem propósitos em tudo isso, que quando eu era lá jovem, Deus estava me moldando para a vida atual hoje, que olha o jovem que está aqui. É que nem na minha aquele frente. ditado. Não é nem um ditado, foi. Eu conheci uma pessoa na internet, eu vi isso no Instagram dela. Não devemos perguntar por que eu estou passando por isso. E sim, o que Deus está querendo me ensinar através disso que estou passando. É que nem o Senhor diz muitas vezes que se eu tivesse recebido sim a vida toda, não tivesse saído de casa com 10 anos, se tivesse passado por tudo que o Senhor passou, talvez o seu caráter não seria igual hoje, entendeu? O pessoal até perguntou pra mim, por que você foi? Depois eu conto a história, por que eu fui embora de casa. Não é que eu fui embora, eu fui mandado. É como eu disse, né? É complicado a gente falar sobre isso, porque eu tenho medo de magoar pessoas. E a minha intenção não é magoar pessoas, é incentivar as outras pessoas a não desistirem. Porque quando você veio pra mim, quando eu tive o André, eu não tinha dinheiro pra comprar um pacote de fralda, gente. Mas nunca faltou uma fralda pro meu filho. Que ele não é ganhado, não, eu comprava. Não ganhei, não. O André nunca foi de ganhar presente. Tudo isso eu acho que colabora para a formação do caráter dele e o meu caráter também. Porque Deus ele é perfeito. Ele é perfeito. E você precisa aprender a renunciar. Tem que saber lidar com a renúncia. E entender que a nossa vida não é aqui. Que o melhor, ele está por vir. Vem depois. Vem depois, o porvir. Embora nós tenhamos muito medo do porvir, mas a gente tem que acreditar que o melhor está por vir. Isso aqui é matéria, ó. Ai, o Ender não vende, você construiu com tanto amor, com tanto carinho, com tanta... Meus sonhos já mudaram. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu construí essa casa, foi ao meu gosto? Foi. Eu acho que eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha um bom gosto, eu queria ser validado, e ao mesmo tempo que eu queria ser validado, eu queria proporcionar bem-estar para os outros. Então, na verdade, é mais sobre os outros do que sobre mim. Eu acredito que eu não sou aquela pessoa que veio ao mundo para, assim, sabe? O meu prazer é o sorriso do meu próximo, né? E o mundo não sabe lidar com isso, não. Tem muita gente que nem acreditam nisso, quer saber? Tem muita gente que é que nem Nabal na Bíblia, só liga para ele mesmo, é muito nariz empinado, o próprio prazer dele é o que importa. E tem muita gente que é que nem Davi, né? Que não se importa consigo mesmo, mas sim com Deus, né? Com os outros ao seu redor. É muito fácil amar o seu próximo, né? Falar. Ama, né? Eu te amo. Agora aí não vamos ver, né? Quando a pessoa errar, você vai ter aquele mesmo amor? Porque tem gente que fala, eu te amo, mas no primeiro dia que a pessoa faz, ó, acaba com a pessoa. Engraçado, eu vim fazer esse vídeo com tanta ideia na cabeça e depois o vídeo ele muda completamente de direção. É bom fazer sem roteiro por causa disso, né? Gente, tem uma moça que pediu pra mim mandar um beijo pra ela e eu tirei print, entendeu? Procura, não achei print. E, ó, o print, ó. Como eu disse aqui, né? Tudo que a gente quer que a gente pode, não. Eu não sei o que eu não sei onde foi parar esse print. Aqui não deixa eu ver se põe onde eu moço. Não sei onde foi parar esse print, filha. Mas manda aí de novo o seu nome que eu vou mandar um beijo. Ela quer que eu mande um beijo pra ela.
Hoje nós estamos indo para o centro de São Paulo, então nós não podemos ficar aqui de trelelelele, porque nós temos muita coisa para fazer. Wendel, por que você vai tanto no centro? Por que você... Gente, eu tenho tanta coisa para fazer. Compromisso. Não estou procurando nada, eu tenho um médico. Minha igreja também. Lá o André tá doido para ir na igreja domingo. E eu tenho um médico. Então eu tenho que estar, é o meu médico amanhã, então eu vou para poder estar. Ué, mas por que você já não ficou lá a semana inteira? Porque eu estou esperando o PIN do YouTube. Minha tia trabalha, não tem ninguém para receber o PIN. Então tem que ter alguém aqui em casa. Entende? Quando eu comecei esse canal aqui, gente, o primeiro vídeo que eu fiz, eu lembro como se fosse hoje. O vídeo foi receitas da roça. Lembra disso? Tinha uma panela de ferro aqui, que aqui é uma lousa, e eu fazia comida, era receita. Nesse fogão, você quer um fogão a lenha, fazia aqui, receitas da roça. Esse versículo, assim que terminou essa casa, foi colocado esse versículo: se confia no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E nunca foi apagado. Não, mas primeiro, os primeiros vídeos que nós fizemos foi de comédia, você lembra? Não, foi de receita. Aí depois eu mudei para comédia. E aí ficou aquela bananeira. Uma coisa de louco. E eu não sabia que direção. E parece que o meu ainda tá meio assim, né? Mas as pessoas elas têm que me conhecer. Você sempre se incomodou com isso, né? Por exemplo, é que eu acho que eu também sou meio assim. Por exemplo, se eu tiver um canal no YouTube, eu acho que se não for, por exemplo, se não for envolver nada a Deus, acho que eu vou sentir alguma coisa, sabe? Tipo, falando, cara, tá certo. Não, você falou muito isso pra mim. Porque o senhor fez muito vídeo anteriormente. Às vezes, vou falar só uma coisa pra você, filho. Às vezes não precisa nem de você falar. A presença já muda, né? Já muda todo o ambiente. O olhar, a atitude. O pastor disse pra mim. Ele muda tudo. Pastor. Não é nem, ainda mais, tá cada dia pior. Você não pode falar mais nada. O que não pode, sabe? Você vê, eu fui uma pessoa que eu fui muito... Julgado? Não, julgado não. Quando eu era criança, o chinelo ungido comia. O chinelo ungido, a vara de amora ungido, o chicote... Lá em Amora tem o pé de amora ali, né? Chicote ungido, hoje em dia não existe mais, não pode mais. Né? O pé de amora. Hã? O pé de amora. Não tem um pé de amora ali? Sei não. Oxe, filho, você acha que o tipo um tá doido? Ficou, olha o outro. Menino, 17 anos levando um negócio de tá doido, meu filho. Meu filho já levou a chinela ungida. Já levou. Mas hoje, nossa, a gente conversa bastante, não tem isso, não tem essa. Não existe isso, né? Hoje, gente, nós somos amigos, eu falo de tudo com meu filho, até sobre vida sexual eu falo com meu filho. Eu não escondo nada dele, não tem vergonha do meu passado, que eu conto para ele, a gente conversa, ele fala para os amigos. E assim, a única coisa que eu falo para ele, que eu peço para ele, é vigia, porque nem todo mundo é seu amigo. Às vezes para ele não se decepcionar, e às vezes não culpar Deus, né? Fala, nossa, mas eu pensei que a pessoa era de Deus, que estava lá na igreja. E eu falo, filho, cuidado, não é todo mundo que está lá dentro que é de Deus, não, abre os seus olhos, né? E é isso, gente, espero, não sei se você gostou desse vídeo hoje. Eu gostaria. Você gostaria desse vídeo hoje, assistir esse vídeo? Então, gente, acho que não é todo mundo que gostar também, não posso fazer nada. Até o próximo vídeo. Bora pro centro. Vai, arrumar a mala, meu filho. Vamos arrumar a mala já. Bora!